Olá meninas, voltei para falar sobre a atualização do meu caso, né, da mastite granulomatosa. Primeiramente eu quero dizer para vocês que eu perdi o acesso daquele outro canal, Cacau Santos, que eu vinha postei 2 vídeos do diagnóstico e depois uma atualização do tratamento. Mas quando eu troquei de celular, acabei perdendo o e-mail, então eu vou começar a postar aqui falando sobre como está o tratamento da mastite depois de 9, 10 meses do diagnóstico. Bom, já tem uns 6 meses, né, que eu gravei outro vídeo, falando basicamente da dificuldade que eu estava tendo em relação às consultas, em relação a entender o tratamento com corticoide. Eu ainda estou com corticoide? Estou tomando ainda o prednisona. Mas o que aconteceu de lá pra cá? Dentro da mesma perspectiva, eu continuo tendo dificuldade com os médicos e estava tendo dificuldade de entender o porquê que eu ainda estaria tomando corticoide depois de tantos meses. Baseado no que todo mundo sabe, né, é uma doença que tem poucos estudos sobre ela, então cada mulher reage de uma forma diferente. Mas eu ainda estou tomando um corticoide, estou com uma dose atual de 25 mg ao dia. O que aconteceu? Eu vinha tratando com uma médica particular, que foi a única que estava dando assim uma atenção real para o caso, e ela estava, durante esses 6 meses a gente tentou o desmame do corticoide por 3 vezes. Só que sempre que chegava numa certa dose, eu chegava em 20 mg ao dia, eu começava a sentir dores. E ainda assim eu continuava fazendo o desmame, como era recomendado, mas quando eu chegava a desmamar totalmente do corticoide, eu começava a sentir o tumor desenvolver novamente, né? Então começava a inchar, começava a ficar vermelho, começava a incomodar para levantar o braço, para me mover, para dormir, tudo que vocês já sabem. Só nunca mais abriu o abscesso. Abscesso eu só tive mesmo na época que eu diagnostiquei, que foi lá em agosto do ano passado. Mas todo o resto voltava, ficou grande, ficou incomodando bastante, enfim. Então por 3 vezes ela tentou e eu fui falar com ela sobre o quimioterápico, porque eu tenho um grupo no WhatsApp e as meninas falam sobre esse tratamento. E ela me explicou que ela adia esse tipo de tratamento porque eu tô numa fase fértil, porque os colaterais do quimioterápico são mais fortes que o do corticoide, mas que ele pode ser sim mais eficaz. Mas ainda assim ela ia tentar mais vezes o desmame porque ela achava precoce. E aí, na última consulta, eu fui pronta pra dizer ela, ó, voltou novamente, mostrei pra ela e tal. Só que ela ainda pediu mais uma vez um desmame mais lento, diminuindo apenas 5 mg ao dia. Acontece que eu tive outra dificuldade de retornar para ela, mesmo sendo particular. E eu decidi parar o tratamento com ela porque é uma coisa que a gente não tolera muito tempo com a mesma dose de corticoide. Eu já tô há muitos meses. Quem toma sabe, os colaterais são horríveis. Eu já tive episódio de queda, já tive episódio de derrame ocular, né? Lá atrás. E no dia 26 de março desse ano, eu acabei tendo um episódio de cegueira, que foi a cegueira aqui na diagonal, né, do olho esquerdo, que foi quando eu acordei e eu tava sem enxergar, tava enxergando tudo marrom. E aí eu fiquei umas 2 horas com os olhos fechados com medo, mas aí quando eu tentei levantar, já tava tudo normal e nunca mais aconteceu. Mas são colaterais perigosos, até por causa da dose alta que eu tava tomando, 40 mg ainda, né? E então, nesse meio tempo, eu não sei se vocês lembram de um médico muito bom daqui que eu tinha consultado antes, que ele tinha passado mal na minha consulta lá em setembro. Então ele voltou a atender e eu voltei para ele e ele me deu umas explicações bem melhores, mais fáceis de entender. Ele confirmou a eficácia desse desmame mais lento, mas ele também afirmou que seria uma última tentativa com corticoide por causa do tempo que eu tô tomando. Então, dos últimos vídeos dá pra você ver que eu tô bem mais redonda, o rosto. Então, a gente come, eu tô mais gordinha? Tô, né? Não dá pra tirar o mérito da comida, né? Da fome que dá, da sede, da vontade de comer doce. Até na hora de tomar o corticoide, se eu não tomar, a minha boca fica doce. Então aí eu já lembro, já é um alerta natural do meu corpo que eu preciso tomar o corticoide naquela hora, pra vocês verem como é que tá a situação, né? Mas assim, o edema facial é uma coisa que incomoda muito. Os pelos, gente, é real mesmo, é muito pelo. O cabelo cresce junto aqui, ó, da cabeça, junto aqui na sobrancelha, porque eu tiro, né? Enfim, mas isso é o de menos, essa coisa é só aparência, né? Mas as dores,
nas articulações, a fadiga, enfim. E aí ele disse que seria a última vez, tentando fazer esse desmame para introduzir o quimioterápico. E ele me explicou o seguinte, que eu não tinha entendido até então. Quando eu chego numa dose que geralmente é 20 mg ao dia, eu começo a sentir dor. Só que em vez de eu voltar para minha dose de 40 mg, eu tenho que voltar para a dose anterior, que no caso é 25 que eu estou tomando agora. Isso significa que 25 seria a minha dose mínima, é a dose que o meu corpo acostumou. E dentro dessa dose mínima, ele juntaria com o quimioterápico, que é para ir aumentando o quimioterápico e diminuindo o corticóide. Tudo isso com o intuito de tirar o corticóide. Ele é coisa braba, né? E aí depois eu não sei o que é que acontece para tirar o quimioterápico. Ele me deu uma outra explicação sobre o que acontece com o corpo. Eu perguntei a ele, nossa, é perigoso em relação à imunidade, porque tá nessa onda de coronavírus, né, não sei o quê. Ele disse, olha, você é o grupo de risco porque a sua imunidade é baixa, principalmente que você está tomando isso há tanto tempo. Mas o que acontece com o seu corpo? A minha imunidade natural, a imunidade natural do meu corpo, ela começou a atacar as células do meu seio como se fosse uma célula agressiva no meu corpo. E é isso, a minha imunidade atacando as células do meu corpo, não reconhecendo, que causa essa inflamação e esse acúmulo desses granulomas, desses tumorezinhos, que se formam um tumor maior e tal, enfim, depende de cada caso. Então, não é o que eu pensava, que a minha imunidade estava fraca e aí acontecia isso com as células dos seios. Não, é o contrário. É a imunidade natural do meu corpo atacando as células dos meus seios como se não fossem células boas. Por isso que é bem confundido com carcinoma inflamatório, porque fica aquela situação bem feia em alguns casos, né? E aí ele me explicou isso. Então a gente trata essa doença com medicamentos fortes, com corticóide, com quimioterápico, por isso, porque a gente precisa diminuir a sua imunidade para o seu corpo parar de atacar aquela célula daquela região. Eu nunca tinha entendido isso nessa perspectiva, né? E outra coisa, uma dúvida que eu tirei também com ele foi, certo, se é uma doença imunológica, tudo bem, a gente vai tratar, então tem alguma relação com a alimentação? Porque a gente já viu muitos tratamentos alternativos, eu não descarto. Eu fiz no início própolis, raiz, gengibre, não sei o que, chá. Mas e cortei o açúcar, perdi peso no início, até é muito bom. Só que é aquela coisa, eles recomendam uma alimentação saudável porque recomendam uma alimentação saudável. Mas que não tem nada a ver com a alimentação. Eu não queria ouvir isso. Tem alguns casos, assim, de mulheres que dizem assim, quando terminar tudo isso eu vou pôr silicone. E eu quero reduzir a mama, né? Eu não quero pôr silicone, mas eu quero reduzir. E aí ele falou comigo que é muito arriscado, que precisa de uns 2 anos, sem o foco da doença, para analisar a possibilidade de fazer uma cirurgia. Porque ele diz que o próprio corpo já afeta aquela região ali, né? Daquelas células da mama. Então, imagina com um estresse grande de uma cirurgia de grande porte. Então, seria horrível o resultado da cicatrização com a aparição de um tumor em uma cicatriz, por exemplo. Então, ele disse que é um caso que nem pensasse por agora. Mas o importante é encontrar um tratamento eficaz. Tem meninas no grupo assim que já apresentaram um resultado tão positivo a ponto de já estar há anos sem sentir nada. Tem meninas no grupo que já estava há anos sem sentir nada e voltou recente. Tem gente que se curou com tratamento de tuberculose. Tem gente que não está se dando nem sequer com o corticóide junto do quimioterápico. Então, assim, pra você ver que é muito, muito difícil de encontrar um tratamento, tipo, pra você. Então, não adianta você se basear realmente no meu caso, no que aconteceu comigo. A gente só divide a mesma experiência. Mas o que eu aconselho é você encontrar um médico bom, que lhe dê atenção e que lhe escute. Outras dificuldades que eu encontro é falar sobre o assunto. Né? Muitas vezes mesmo, eu me pego pensando assim, muita gente dava atenção enquanto eu não tinha diagnóstico, porque poderia ser um câncer, graças a Deus não é. Mas eu fiquei aliviada, todo mundo ficou aliviado, mas não tanto porque quando eu soube que não era um câncer, eu também não sabia do que se tratava.
E quando eu sei do que se trata, sei que não tem cura, só tratamento. O tratamento é muito ruim, chato de se encontrar. Então as pessoas não entendem muita coisa que você está passando, muita gente não entende os colaterais que você está tendo. Quando você fala sobre o assunto, parece que você está falando sobre uma coisa irreal, uma coisa que ninguém entende nem busca entender. Se quer dar um Google ali para saber do que se trata, né? Se recusam mesmo a entender. Então, para poupar energias, eu já desisti até muito de falar sobre isso com algumas pessoas. Eu simplesmente não falo mais, eu simplesmente estou tratando e vou continuar em busca de um tratamento, porque é o que tem que ser feito, né? Mas ainda assim, dou graças a Deus de não ser um tumor maligno. É dificultoso de encontrar o tratamento, mas a gente vai seguindo aí com chás, corticoides da vida. E é isso. Tchau, até mais.